o experimento do buquê invertido? Ele consiste em demonstrar basicamente o modo como os espelhos côncavos produzem as suas imagens e quais as características das imagens formadas por eles. De modo diferente dos espelhos planos que formam imagens virtuais, porque elas são assim chamadas porque elas se formam atrás da superfície dos espelhos, os côncavos produzem imagens na frente da sua superfície e eles invertem a posição dessas imagens. Então, quando uma imagem se forma na frente do espelho côncavo, aqui no caso, para o observador, essa imagem se comporta como um objeto. Por isso que na física elas são chamadas de imagens reais. Mas uma das coisas que nos interessam aqui diz respeito à qualidade dessa imagem. Ela é uma imagem pouco nítida, ela é uma imagem embaçada e ela tem o caráter de produzir uma ilusão. Se você, no momento da realização do experimento, se você tocar essa imagem, você consegue ver que a sua mão atravessa a imagem. Então, nós vamos falar do experimento para ficar um pouco mais claro. Nós temos aqui uma caixa sobre a qual foi colocado um vaso e dentro da qual foi colocado um buquê de flores. Antes de introduzir o espelho, o observador que está neste ponto, ele vai enxergar o vaso, mas não enxerga as flores. Então, na medida em que eu introduzo o espelho no experimento, o observador pode enxergar no ponto onde antes ele não via nada, ele pode enxergar o buquê. Agora, vamos ver por que em psicanálise, esse modelo é usado. Ele é utilizado para comentar basicamente duas teorizações, a do narcisismo em Freud e a do estágio do espelho em Lacan. Então, nós vamos situar nesse olho a posição da criança e vamos situar nesse espelho o olhar da mãe. Nesse vaso, nós vamos representar o corpo real da criança e a experiência de fragmentação que ela vive por conta daquilo que o Lacan chama a sua impotência motora nessa fase. A gente até poderia representar essa fragmentação aqui por essa separação, por essa distância, entre o vaso e o buquê. Essa experiência de fragmentação corporal, ela vai contrastar com a imagem unificada com que a criança se depara e onde ela vai se reconhecer. Mas como nós vimos no experimento, essa visão e esse reconhecimento daquela imagem como própria vão depender de uma certa posição em que essa criança se situa diante da presença desse olhar da mãe. Então, o Lacan toma emprestado da física esse experimento como uma representação da fase que a gente conhece como narcisismo primário, que é correlato da constituição do eu ideal, aquela imagem a qual a criança se identifica num tempo em que ela se vê plenamente amada, como o Freud designava, pela expressão Sua Majestade o bebê. E que será essa imagem desestabilizada pela intervenção do campo do outro, como nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá!